Fala, especialista! Seja muito bem-vindo a essa aula, que provavelmente é a aula mais importante, né? Porque é a aula que vai fechar tudo isso. Essa aula não seria possível sem você ter esse conhecimento prévio sobre storytelling. Só que eu vou te dar um aviso sobre essa aula. Se você não acredita que eu tenho uma mensagem incrivelmente especial para você, eu peço para que você não assista essa aula. Mas se você acredita que o que eu tenho que falar aqui vai ser uma mensagem diretamente para o seu coração, aí você assiste, tá? Não estou colocando nenhum tipo de efeito aqui de curiosidade. É puramente isso mesmo. Se você acredita que não é Deus falando com você nesse momento, se você não acredita em nada disso, pula esse vídeo, não assista porque tu vai se estressar. Agora, se você acredita que essa mensagem aqui tem algum propósito, então assiste que ela vai ser braba. Totalmente técnica, tá? Totalmente técnica. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou posicionar meu computador aqui, até para não ficar tão estranho, né? Porque como às vezes o retorno fica de um lado, então aqui, ó, deixar o computador aqui, aí eu consigo olhar aqui enquanto eu estou fazendo. Mas para isso, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui, ó. Beleza? Então agora ficou mais fácil, né? Seguinte, eu vou deixar duas abas aqui, tá? Depois eu vou deixar esse documento em PDF ali para você baixar. Mas a aula de hoje foi sobre storytelling. Esse curso que você está fazendo é sobre storytelling. Não tem como a gente não falar de storytelling e não falar de toda a influência religiosa que nós temos, porque toda religião ela é feita com base no storytelling. Outra coisa, eu não vou cortar esse vídeo, tá? O que tiver de erro aqui, se o Hortêncio cantar, se o cachorro latir, eu só vou travar, vou ver o que está acontecendo, mas é porque eu quero que você entenda passo a passo. Vai ser um vídeo longo, tá? Eu estou te preparando. Então, se não quiser assistir, cai fora. Mas, para quem assistir, vai ser transformador. Então tá, pessoal, é o seguinte, a gente tá falando aqui de storytelling, a gente já falou sobre jornada do herói, a gente já falou sobre os 12 arquétipos. Olha que poderoso isso, tá? O que eu tô falando aqui, a Bíblia, ela foi escrita como um manual de instrução do ser humano. A Bíblia ela foi escrita para quê? Para que o ser humano viva de uma maneira plena. E agora tu vai entender por quê com base no storytelling. Olha que coisa poderosa. Então vamos colocar aqui, só para que você entenda. Então para quem tem desespero aí com matemática, vai ser fácil de entender, mas isso aqui é um plano cartesiano, onde você tem esse eixo aqui, ó, chamado de, vou colocar aqui um títulozinho, vou deixar bonitinho aqui porque depois eu vou disponibilizar isso aqui para vocês. Esse aqui é prosperidade. Esse eixo aqui é o eixo da prosperidade. Olha que coisa linda e poderosa. Vou deixar ele aqui no cantinho. Depois eu vou mudando essas coisas aqui, né? Porque eu não sei, isso aqui tá na minha cabeça, eu quero ver como que vai funcionar. Esse outro eixo aqui, que a gente vai deixar ele assim, ó. Esse eixo aqui se chama eixo da fé. Se eu estiver falando sobre uma história que eu estou contando, ele pode ser o eixo da tensão também, tá? Mesma coisa. Mas eu vou colocar aqui como fé, para você entender como isso aqui é poderoso. O eixo da fé. Beleza? Ou tensão. Por que ou tensão? Porque se eu estiver contando uma história, fazendo uma animação, fazendo um filme, eu vou causar mais tensão na minha audiência. Então aqui, ó, presta atenção nisso aqui. A cabeça vai explodir. Esse aqui é você na trama, tá bom? Só que antes de eu colocar, você vai começar aqui, né? Eu vou nomear isso aqui. Eu vou colocar aqui de um jeito para que a gente fique mais fácil de entender. Essa parte aqui, ó, o nome dessa parte aqui, eu vou deixar ele bem clarinho. O nome disso aqui é mundo comum. Deixa aqui centralizado. Depois eu centralizo aqui, mas isso aqui é mundo comum. Na verdade, eu vou até centralizar aqui já para vocês irem pegando a manha do Canva. Vocês vêm aqui em posição, daí vocês vêm aqui em centro. Pronto. Esse é o mundo comum.
Essa parte de cima aqui, você vai cobrir lá? Vai, então. Esse aqui é o mundo extraordinário. Depois eu vou jogar ele para trás. Vamos colocar ele aqui em azul para ficar bem bonitinho. No começo vai ser uma viagem, depois vocês vão ver que isso aqui vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Principalmente no entendimento da Bíblia. Fechou? Então aqui nós temos o mundo comum. E aqui nós temos... No storytelling, isso aqui é conhecido, é o mundo desconhecido. Vou colocar aqui como desconhecido. Eu gosto de chamar de extraordinário, mas eu vou colocar desconhecido. Gente, eu só quero que vocês escrevam aqui no comentário depois o que vocês acharam dessa aula. Vai ser uma aula grande, mas vai ser massa pra caramba. Vou até tomar uma água. Então tá, nós temos ali o mundo comum, temos o mundo desconhecido. Garrafinha de arquétipo de herói, né? Brincadeira. Então, o que acontece? Aqui é você, tá? Então, para não ficar muita informação aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou numerar, tá? Então, e daí eu vou colocar aqui. Então, o número 1, ele representa, lá é o primeiro passo da jornada do herói. Oh, nem sabia que tinha esse negócio aqui no Canva. Apertei sem querer. O número 1 é o mundo comum. E aqui, eu não vou colocar arquétipos todos, né? Mas aqui a gente já vai saber que o arquétipo é o inocente. Vou colocar um igualzinho aqui pra ficar tudo igual. Tá? Então, quando a gente está na primeira fase da jornada aqui, nós somos orientados pelo arquétipo do inocente. Então, nós estamos no mundo comum, sendo orientado pelo arquétipo do inocente. E esse arquétipo é aquele bobinho mesmo. É aquele cara que acredita em tudo. É aquele cara que... Eu vou falar uma coisa aqui muito importante. Todo esse mundo comum aqui... Desculpa por estar com a mão na boca. No Antigo Testamento, ele é conhecido com essa palavra aqui, que é uma das palavras mais poderosas que existe na Bíblia. Vocês já ouviram? Rebel. Vou até aumentar aqui para vocês verem. Isso aqui, ó. Rebel. Essa é a palavra. Ela é tão poderosa essa palavra, que a pessoa mais sábia da Bíblia, né? Não vou dizer que foi mais sábio, porque Jesus foi, não tem como comparar, né? Mas a pessoa que foi muito sábia na Bíblia, que pediu sabedoria, a sabedoria veio de Deus, foi Salomão. E aí você tem ali os 3 livros de Salomão, você tem Cantares, onde era um jovem apaixonado que só falava besteira, um monte de coisa estranha. E aí depois você tem Provérbios, onde ele começou a ter mais sabedoria, ele trouxe bastante sabedoria. E no ápice da sabedoria dele, quando ele já estava idoso, ele escreveu o livro de Eclesiastes. E aí no hebraico ele começa falando rebel, né? Tudo é rebel. Rebel, ele significa o quê? Vazio, oco. Ou seja, uma vida sem propósito. Isso aqui é muito poderoso. Isso aqui é muito poderoso. Eu vou colocar aqui, ó. Trazer isso aqui para cá. E eu vou colocar aqui rebel. Uma vida sem propósito. Gente, tá tudo lá, gente. Tá tudo na Bíblia. Quer ser feliz? Tá tudo lá. E aí, aqui, ó, o mundo comum, ele representa rebel, tá? O mundo desconhecido
ele representa algo que está na Bíblia também. Eu vou até colocar aqui o rebelde de novo. Não vou tirar daqui, mas eu vou fazer aqui, ó. O mundo desconhecido, que tu só vai alcançar por causa da fé, essa aula vai fazer muito sentido para vocês. Depois que vocês tiverem essa aula de storytelling, nada mais vai fazer sentido. Isso aqui é o reino de Deus. Eu não estou falando de morte, eu não estou falando de paraíso, eu não estou falando de nada. Eu estou falando de reino de Deus. Entenda isso, tá? Então você está aqui no mundo comum, vivendo o vazio, uma vida sem propósito. A tradução do português ficou vaidade, né? Aí ele começa o texto assim de Eclesiastes dizendo vaidade. Tudo é vaidade. Poderosíssimo. E aí o que que acontece? Você está aqui nessa vida comum, você tem, qual que é o segundo passo? Um chamado para a aventura. Daí você entra aqui. Você não passa para o reino ainda, né? Você não passa para o mundo desconhecido, mas você tem o chamado. Você tem um propósito. Deus fala assim, eu quero que você seja uma pessoa especial. Eu tenho planos para você. Eu quero que você seja fera demais da conta. E aí o que que você faz? Qual que é o terceiro passo? Nesse momento aqui, ó. Vamos para cá, né? O 2, ele é o quê? O chamado para a aventura. Vou escrever aqui para ficar mais bonito. Arquétipo do inocente. As coisas vão mudando aí conforme o tempo vai passando e tá tranquilo. Acho que a melhor maneira de fazer aula é assim. No 2, você vai ter um arquétipo chamado explorador. E aí aqui vai, né? Eu já falei lá na aula de arquétipos, mas o pessoal confunde arquétipos achando que arquétipo é personalidade. Não, arquétipo não é personalidade, gente. Arquétipo é orientador de personalidade. O que que ele está fazendo? Ele está te chamando para você se posicionar em alguma coisa. E aí, beleza. Você entrou aqui no 2, você teve um chamado para a aventura. Você foi chamado. Deus falou assim, filho, vem cá. Eu quero te tornar um grande no mundo. Você vai ser fera. Eu tenho muita coisa boa para você. Estou falando da vida cristã, tá? Quem não é cristão, acontece a mesma coisa, só que daí você acredita em outra coisa. E não tem problema, porque no final das contas, não vai ser nada disso, né? Que a gente pensa, vai ser tudo diferente. Depois eu explico sobre isso, talvez um dia no presencial. Então, o que que acontece? Aqui, a gente vai cair no terceiro ponto. Lembra qual que é o terceiro ponto da jornada do herói? Aqui, ó. Terceiro ponto é o quê? É a recusa do chamado. E qual que é o arquétipo predominante da recusa do chamado? Olha que poderoso isso, gente. Arquétipo do pessoa comum. É aquele vitimista, é aquela pessoa que quer tudo de graça, é aquela pessoa que tudo tá bom, é aquela pessoa que é uma pessoa comum. É aquela pessoa que culpa os outros, que não tem responsabilidade para sua vida, que acha que a vida é o cara comum. O cara comum, ele nunca vai sair, ele nunca vai entrar no reino. Ele nunca vai viver o que Deus tem preparado para ele. Por quê? Porque ele é vazio. Ele vai estar sempre no rebel. Sempre, 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 sempre. Depois, qual que é o próximo ponto? Essa recusa, o chamado aqui, ele vai entrar mais ou menos no mesmo nível, que é o 4. E esse 4 é super poderoso. Por quê? Ele fica até um pouquinho para cima aqui, ó. Porque esse cara tá ali. Esse cara ele conhece o mundo desconhecido. Sabe quem é esse cara? Esse cara é o sábio. O 4 aqui, ó. Encontro com o mentor. Isso acontece em todas as histórias do mundo, tá? Eu estou citando a Bíblia aqui porque é a nossa referência do cristianismo aqui. O mundo ocidental ele tem uma referência muito forte do cristianismo. Inclusive eu, né? Porque eu estou nesse lado daqui do globo. Então tá. Encontro com o mentor. Arquétipo. Esse arquétipo aqui,
Então aqui a gente vai ter o encontro com o arquétipo do sábio, né? E aí vocês vão ver quando chegar na fase do nosso protagonista ser o sábio, ele vai estar ele, ele vai estar lá naquela, como que eu posso dizer? Naquela fase onde ele já teve contato com várias coisas, então ele vai estar como sábio, mas nesse momento, olha que parada poderosa. Ele está aqui, ó, isso aqui é para a vida de vocês, tá? Então, a orientação desse primeiro aqui é inocente, esse aqui é explorador, esse aqui é pessoa comum, esse aqui ele vai encontrar com o sábio, mas ele não é sábio ainda. Qual que ele vai ser? Aqui ele é rebelde. Por que ele é rebelde? Porque ele está indo contra o status quo. O que é o status quo? É a consciência coletiva do mundo comum. Isso aqui é poderosíssimo. É poderosíssimo. Pensa numa criança. Ela nasceu, aí ela começou a ser inocente, tá lá, tinha que ter cuidado o tempo inteiro, depois ela foi e começou a explorar o mundo. E aí se os pais pegar e falar, não faz isso, não faz isso, não faz isso, ela vira pessoa comum. Vai chegar um determinado momento que ela vai fazer o quê? Ela vai contra o que ela aprendeu dentro de casa. E ela vai fazer o quê? Ela vai ser o momento da rebeldia, que é a adolescência. Então, esse cara aqui, ele é orientado pelo arquétipo do rebelde. Arquétipo do rebelde. A hora que você colocar tudo isso aqui em qualquer história, ela vai ficar perfeita. E principalmente na sua história, tá, fi? Você vai ver. Depois que ele tá aqui, aí a gente vai começar a fazer umas paradas muito doidas. Que vai começar a brincadeira a fazer sentido aqui pra você. Olha isso aqui que poderoso. Vou até colocar isso aqui em amarelo pra ficar legal. Esse aqui é o primeiro estágio. Então, ele teve um encontro com o mentor aqui. Isso aqui vai ser pra sempre, tá? Full time. Enquanto ele estiver na vida, ele vai estar aqui. Só que depois a gente vai mudar aqui um pouquinho para você entender. Essa parte aqui é a parte onde ele precisa... Achei que ia dar ali, mas não vai dar. Então eu vou ter que fazer isso aqui diferente. Não tem problema. Tudo se resolve. Aprender. Essa é a fase da aprendizagem. É onde ele vai começar a aprender as coisas. E aí, quando ele está aqui, o que acontece? Para ele passar para esse degrau aqui, lá na jornada do herói, é o ponto 5. Que é o quê? Qualquer coisa assiste essa aula aí no acelerado, se ficar muito grande. Ponto 5. Que é a travessia do primeiro limiar. Por que a travessia do primeiro limiar? Porque é o momento onde ele vai passar disso aqui, ó. Ele vai sair daqui. Ele vai sair daqui e ele vai vir para cá. Para ele conseguir fazer isso aqui, ele precisa ter essa orientação do arquétipo do rebelde. Então, o que acontece? Esse 4 aqui, ele vai estar aqui uma mescla entre o explorador, que estava aqui, e o rebelde. Aqui, ele está ainda misturado entre os dois, explorador e rebelde. Aqui, ele já fica totalmente rebelde. Por quê? Porque ele saiu daqui. Entenderam? Então, daqui ele sai do explorador e vai para o rebelde. Aqui é tipo do... E rebelde. Aqui ele está só rebelde. E aí quando a gente fala em rebelde, não é aquele rebelde sem causa, né? Ele pode ser o rebelde com causa também, né? Ele está indo contra o que ele aprendeu. E às vezes o que ele aprendeu, ele identificou que o que ele aprendeu é errado. História de Martim Lutero quando começou a descobrir as coisas da Bíblia. Aí ele fez o quê? Ele se rebelou contra a igreja. Ele, naquele momento, ele estava nesse momento aqui da travessia do primeiro limiar, que é um momento muito difícil. Só que olha que parada poderosa. Vocês lembram que esse arco aqui, ele simboliza a atenção e a fé. Para você começar a aprender, você não precisa de muita fé. Você precisa ter fé.
para você sair daqui e vir para cá. Mas olha o que vai acontecer em cada passo. Vocês vão ficar impressionados. O próximo passo... Vou pegar mais para cá, senão não vai dar. Praticar. Isso aqui é para a vida, tá? Então, para você começar a praticar uma coisa que você está aprendendo, você precisa aumentar o teu nível de fé. O que é a fé, né? É que o pessoal só refere a fé a Deus, né? Mas não é. Pô, a fé não tem nada a ver. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e não se vê. Ou seja, você quer alguma coisa, só que você não está vendo ela ainda. Então, você vai ter fé em diversas coisas. Nesse caso aqui, ele está aprendendo alguma coisa. Para ele começar a praticar, ele precisa acreditar, ter fé que aquilo vai funcionar. E aí o que acontece? Ele vai para o outro ponto aqui da jornada do herói. Que é o quê? Nesse momento aqui, espera aí que eu viajei. E aqui acaba acontecendo as coisas mais importantes da nossa vida. Olha só que coisa magnífica. Eu falei aqui para vocês que esse eixo aqui é o eixo da fé, né? Ou na história ele vai ser da atenção. Nesse momento aqui, onde o nosso personagem, nosso herói, ele é uma pessoa comum, para poder ser orientado aqui pelo mentor, ele tem que sair do mundo comum. Ele tem que sair dessa fase aqui da vaidade, do vazio, né? Do rebel. E como que ele vai fazer? Ele vai fazer através do encontro com o mentor. E então aqui ele vai para o próximo passo, que é o quê? 4. Que é o encontro com o mentor. Nesse momento aqui, ele vai ser orientado por 2 arquétipos. Por quê? Ele vai ter o arquétipo do explorador aqui, batendo forte nele, porque ele quer sair dali. Mas um novo arquétipo que vai começar a trabalhar nele também é o arquétipo do rebelde. Por que o arquétipo do rebelde? Porque ele está indo contra o status quo. O que é o status quo? É a consciência coletiva que tem nesse grupo de pessoas que está aqui, nesse mundo comum. E aí ele está indo contra tudo isso. Então o que ele faz? Ele vai entrar em contato aqui com o mentor. E ele vai começar a fazer o quê? Aprender. Isso aqui é muito poderoso, tá? Prestem bastante atenção nessa parada aqui, que essa parada é para transformar vidas. Está muito pequenininho ali, mas pode ficar tranquilo. Depois eu vou deixar o PDF ali, vai ficar de boa na lagoa. Depois eu ligo todos esses pontos aí, vai dar boa. Vamos trazer ele para cá, jogar para cá. Pronto. Então, esse aqui é o encontro com o mentor. Nessa fase do encontro com o mentor, o que acontece? Ele precisa aprender. Depois que ele vai passar por essa fase aqui, ele vai para a próxima fase da jornada. Nessa próxima fase da jornada, que lá na jornada do herói, desculpa aí a cachorrada, tá? Aqui não pode ver um motoqueiro. Ou um motociclista. Ele vai aqui para o 5. Deixa eu colocar tudo para cá que vai ficar mais divertido. Aqui. A próxima fase dessa jornada aqui é a travessia do primeiro limiar. Então, ele faz a travessia do primeiro limiar e para ele poder fazer essa travessia do primeiro limiar, ele tem que ser orientado por esse arquétipo aqui, ó, que é o arquétipo do rebelde.
Tudo isso, gente, a gente replica para nossa vida e replica nas histórias, tá? Então, vamos colocar aqui esse aqui. E aqui, aí, ele já não está mais na parte de aprender, porque ele já aprendeu. O que ele tem que fazer aqui? Praticar. Pensa vocês fazendo esse curso. Vocês começaram aqui no mundo comum. Estavam no mundo que vocês... Todo mundo igual. Surgiu para vocês uma vontade de fazer esse curso. Aí vocês vieram para cá. Só que nessa fase vocês eram inocentes. Aí vocês queriam explorar. Só que daí teve um monte de gente falando, não, não é pra você, não vai dar certo, não sei o que, tem um monte de coisa pra fazer, que são as objeções normais. Aí, beleza. Agiu e pensou como uma pessoa comum. Depois, por alguma maneira, pode ser a sua consciência, pode ser um anúncio, alguma coisa, você teve encontro com o mentor. E aí, nesse encontro com o mentor, você começou a aprender. Depois, você vai fazer a travessia do primeiro limiar, que é o quê? Colocar em prática. Ver se realmente o que você está aprendendo vai funcionar. Então, você vai praticar. Entendeu? Depois, você vai para o próximo ponto. Que é um ponto muito importante. Quando a gente fala lá na jornada do herói, que vocês já aprenderam, qual que é o próximo ponto aqui? É o ponto 6, que é provas, amigos e inimigos. Olha que poderoso isso aqui. Ponto 6. Provas, amigos e inimigos. E o que começa aqui, gente? Começa aqui uma coisa chamada aliança. Isso aqui é muito poderoso. Porque depois que você começa a praticar o que você aprendeu, você vai começar a fazer algumas alianças. Por quê? Porque você vai conhecer algumas pessoas. Não gostei dessa cor aqui. Você vai conhecer algumas pessoas. E aí, nesse momento aqui, você vai ser orientado por um arquétipo muito poderoso chamado o quê? Arquétipo do herói. Por quê? Porque o arquétipo do herói é aquele cara que ele quer deixar sua marca. E é nesse momento, aonde você quer, a tua cabeça ainda, depois, até o teu arco do personagem completo, tu vai ver que a tua cabeça ainda é muito limitada, você ainda está pensando em coisinhas pequenas, que é o quê? Deixar a tua marca naquele pequeno mundo ali, né? Mas você já está no começo do mundo desconhecido, você está nessa fase aqui do mundo desconhecido. Presta atenção, essa aula vai ser grande, mas vai ser tão poderosa para tua vida que tu vai agradecer a cada segundo dela. E tu vai pedir, pô, poderia ter sido mais 5 horas de aula. Beleza, aliança. Depois que você já passou por essa parte aqui onde você vai... Aqui você está se encaminhando pro ápice da história, tá? E aí, aqui na tua vida, isso aqui eu tô falando da vida, tá? Vai surgir uma coisa chamada oportunidades. Isso é na sua vida, é na história que você está contando. Qualquer coisa sempre acontece desse jeito, tá? Ficou muito parecido com o fundo. Vamos colocar esse azul aqui. Depois tinha que estabelecer uma paleta de cores, né? Mais visual. Mas não é essa a intenção. Então, o 7 aqui, lembra lá na jornada do herói que é o 7? Eu vou excluir aqui esse rebel porque ele já está lá. Vou colocar aqui porque são 12 passos, daí fica 6 e 6. A gente coloca aqui. Lembra o 7 é o quê? A aproximação da caverna secreta. Nesse momento aqui, pessoal, aí vai ter uma mistura muito grande de arquétipos, tá? Por quê? Porque aqui, ó,
Vamos ver. Quando começa a surgir as oportunidades, tá, outra coisa que eu esqueci de falar, né? Para você aprender, você precisa de fé para sair daqui para cá, mas é pouca fé, comparado a quando você precisa praticar, porque realmente você vai colocar a mão na massa. Para você fazer aliança com alguém, gente, você precisa de muita fé. Você precisa de muito mais fé do que para aprender. E muito mais fé do que praticar. Porque quando você tem aliança, você tem que confiar na outra pessoa. E daí já sai da tua esfera. Então, você já tem que confiar em Deus, confiar na pessoa. Então, é difícil. É difícil. Você tem que ter fé. E aí, quando começa a surgir as oportunidades, você já passou por essa fase da fé na confiança, na aliança das pessoas. Aí você vai ter que ter fé que aquela oportunidade foi Deus que te enviou. E saber escolher a oportunidade certa. Porque o ato de fé não é você escolher a boa oportunidade. É você dizer não para a boa oportunidade. Isso é um ato de fé muito grande. Então vocês podem entender que aqui a fé vai aumentando. Conforme eu vou evoluindo, a minha fé vai aumentando. Nesse momento aqui, onde eu tenho a aproximação da caverna secreta, o que acontece? Aqui, eu tive aqui, né, o meu relacionamento, então eu fiz as minhas alianças aqui com os amigos, né, amigos e inimigos e as provas. E aí aqui nesse momento, agora quais serão os arquétipos orientadores? Os arquétipos aqui vão ser o herói, ele ainda vai estar presente, porque você vai querer deixar sua marca. Só que daí aqui vai entrar mais dois arquétipos bem importantes, que geralmente é o amante, porque vai começar quando a gente está falando de trama, né? Tá falando de uma história, ou tá falando da sua própria vida real. Quando você começa a ter relações com as pessoas ou formar alianças com as pessoas, logo vai ter toda uma questão sexual envolvida. Então por isso que esse arquétipo aqui ele acaba aparecendo nesse momento. E o outro arquétipo é o mago. Não aparece para todos, mas é um arquétipo importante que ele acaba aparecendo para aquelas pessoas que já... Ele acaba sendo um arquétipo auxiliar, não é todo mundo que tem esse arquétipo. Mas ele é brabo demais, né? Para os que tem, agradece. Então, fechou. Depois que nós temos aqui as oportunidades, vem uma parte difícil. Tá vendo que o grau de dificuldade vai aumentando? Cada parte vai ficando mais difícil. Isso, quando a gente fala lá em história, ele vai gerando tensão. Ele vai gerando tensão e vai ficando... Que é o quê? Essa parte aqui é a perseverança. Pensa na sua vida. Vai ter momentos que você vai ficar de saco cheio das coisas, você não vai querer mais nada. E aí você já fez tanta coisa e às vezes as coisas não dão certo. E aí você até teve as oportunidades, só que você não sabia se eram as oportunidades certas. As oportunidades, elas vieram, mas não teve o resultado que você quis. Cara, difícil, né? Mas essa parte aqui, em toda a história, ele é o clímax. É a parte mais importante de toda a história, que é quando você precisa ter perseverança. Lembra lá na jornada do herói? Qual que é essa parte aqui? Essa parte aqui é a provação. Lembra da história de Jesus Cristo? Qual que era o clímax? Quando ele foi lá, então ele entrou na cidade de Jerusalém, em cima de um burrinho, em domingo de Ramos lá, e o pessoal fazendo festa, e ele chorando em cima do burrinho, porque ele sabia o que estava acontecendo. E aí depois ele foi lá pro monte, né, orar, e aí era o momento onde ele tinha que o quê? Perseverar. Era o momento mais difícil. Toda a história, inclusive a história da tua vida, ela vai passar por todos esses estágios. Ela vai passar pelo estágio onde você vai aprender, o estágio onde você vai praticar, onde você vai formar alianças. Essas alianças vão gerar oportunidades, e aí essas oportunidades você precisa perseverar. Quando a gente fala de uma história, esse é o clímax da história. É onde vai juntar tudo. Então, o próximo passo é o quê? Depois que a gente... Deixa eu colocar aqui. E aí, nesse momento,
Putz, esse arquétipo é poderoso demais. Demais, demais, demais. Você vai ser orientado por qual arquétipo para poder passar por isso aqui. Eu vou dar um tempo para você falar aí. Fala. Qual que é o arquétipo que você precisa ter para passar pelas provações? Gente, eu estou falando isso aqui não é para você contar a história e é para você organizar a sua vida, porque tudo é a mesma coisa. Qual que é o arquétipo? É o arquétipo do governante. Você só vai conseguir passar por essa aprovação quando você falar assim, ó, eu sou o cara que manda na porra toda. Eu sou o cara que manda na minha vida. Ninguém manda na minha vida. Sou eu que mando. E tá aqui e sou eu que mando. E aí o que acontece? Quando você age dessa maneira, você consegue passar pela aprovação. Se você não agir, se você pensar como o herói, eu tô aqui para deixar a minha marca. Ou pensar como um rebelde, eu tô aqui para ir contra as pessoas. Ou pensar como um inocente, ficar ali, tancinho, né? Só buscando as coisas. Ou como explorador, não, quero novos caminhos. Você não vai sair daqui. Você só vai sair da aprovação quando você decidir, falar assim, não, eu sou responsável pelas coisas que acontecem na minha vida. Então você tem essa posição de para passar por esse limiar, que é o clímax da história, tá? Essa parte aqui, ó, quando você conta uma história, esse item 8, é onde todas as histórias se juntam. Então, quando a gente juntou lá o arquétipo do aqui no ponto 6, né, que tava os amigos e inimigos em comum, começou a surgir outras histórias junto com a sua. E aí vamos dizer que tem a história lá da menina ou do menino que vocês vão se relacionar. E aí elas vão, esse é o clímax, é onde vai chegar aí. Mas vai se relacionar como? Quando você toma a decisão e diz que você é o governante. Não, aqui da minha história quem manda sou eu. Senão você não vai passar para a próxima fase. E aí a próxima fase é a mais legal de todas, né? Voltando, essa aqui é uma das fases que precisa de mais fé. Porque é a fase mais difícil. A fase mais difícil é o clímax. A fé aqui dessa parte aqui, exponencial, essa aqui é a próxima fase. Isso aqui é forte demais, gente. Essa parte do exponencial aqui, o que acontece? É uma fé diferente. Cara, que poderoso isso. Aqui, na jornada do herói, ele é o quê? A recompensa. O arquétipo que ele governa aqui, né, que vai ser orientado, é o arquétipo do cuidador. Tá? Então aqui ele já governou, agora ele cuida. Aqui também a gente trabalha um pouco o arquétipo do sábio, mas aqui é mais o cuidador. Por quê? Porque você precisa ser orientado por esse arquétipo, porque nessa fase aqui, deixa eu trocar essa cor aqui. Essa fase aqui do exponencial, qual que é a fé que você tem que acionar? Pensa. Porque se você for ver aqui, essa fé dessa parte aqui da perseverança é uma fé voltada a sofrimento. Você está lá no fundo do poço, você está tentando, você está lutando, você está indo, você está cansado, mas você está indo, você está persistindo. Você não aguenta mais, mas você continua indo. É outro tipo de fé. Só que daí o exponencial é quando deu certo. Aconteceu o que você queria, aconteceu. Você começou a ter resultado. Você começou a... Qual que é a fé que você precisa exercer aqui? E por que ela é maior do que a de baixo? Porque essa fé aqui é super poderosa. Essa fé aqui é a fé da hora de você usufruir, né? Ter a recompensa e aí você pensar no quê? No desfrute. E é muito difícil. É muito difícil tu tá aqui na fase onde você lutou tanto pra estar, que você tá tracionando, que você tá ganhando grana pra caramba, daí de repente agora você vai parar pra desfrutar. E aí você precisa ter o quê? Você precisa ter um salto de fé para poder acreditar que tudo isso aqui tem um propósito e esse é o momento do desfrutar. Esses aqui são 7 passos, né? Dessa parte aqui. Mas a jornada são 12 passos, a gente vai trabalhar todos os 12.
Esse 10º passo é o quê? Por que é o desfrute? Olha que coisa poderosa demais. Tá aqui. 10º. A volta. Porque nesse momento aqui, ó, você está nessa transição aqui para poder de governante para cuidador. Nesse momento aqui você vai ser o cuidador. Você vai desfrutar para poder cair nessa parte aqui, ó. Você vai cair nessa parte aqui. Deixa um azul bonito aqui. E entrar no reino. Que bonito, né? Então, nessa parte aqui é onde você vai entrar no reino. E para você fazer essa transição aqui, ó, então aqui ele também vai ser o cuidador, tá? Então aqui ele vai ser aprovação, aqui ele vai ser governante, arquétipo do governante e cuidador, ele está numa transição. E aí, para voltar, para ele vir para a parte de volta aqui, ele precisa ser cuidador. Ele precisa ter isso dentro do coração dele, essa vontade de voltar. E aí aqui é onde ele vai ter ele vai ter uma nova provação, né? Então aqui, porque quando ele vai voltar aqui, ele vai lembrar quem ele era. Então aqui vai ser a ressurreição. Ressurreição. Essa palavra aqui, vocês acham que ela tá... Quem colocou ela aqui, né? Tem alguma história que tem essa jornada aqui, né? Que você teve agora a ressurreição. Só que nesse momento aqui, gente, o momento da ressurreição, que é esse momento aqui, ó, de passar daqui para cá. 11. Cara, que poderoso isso, velho. Que poderoso. Esse momento aqui, todas as histórias são assim, tá? Todas as histórias. A tua história é assim, inclusive. A de Jesus também é assim. Por isso que eu tô mais... A tua história também é assim. Nesse momento, você vai ser orientado por um arquétipo chamado arquétipo do criativo. Por quê? Por que nesse momento aqui, pensa na história de Jesus, né? Então tá, Jesus estava lá no mundo comum, aí ele teve chamado para aventura, com 12 anos, daí ele sumiu, foi para a Índia, depois ele teve um encontro com o mentor, foi com Deus, daí ele começou. Ele aprendeu, ele praticou, ele gerou alianças, teve oportunidade, teve perseverança, teve uma fase exponencial e começou a desfrutar o reino. Aí o que ele fez? Ele foi crucificado, aí que as pessoas achavam que o reino dele era na terra, e aí o que acontece? Ele, com o arquétipo de cuidador, ele quis cuidar da humanidade. Então ele pegou e voltou. O retorno com Elixir. Ele vai estar voltando para o mundo comum, só que agora transformado. Então ele vai fazer as conexões. Então nesse momento, aqui eu retorno com Elixir. Vamos colocar aqui. 12. Retorno com Elixir. Aí Jesus aqui, não vou dizer Jesus, né? Porque Jesus também, mas ele volta como Espírito Santo. Ele é um sábio diferente, ele é um sábio que ele fica na nossa consciência, né? Porque a história da Bíblia, a Bíblia é muito massa, tem cada história animal ali. Quer aprender de storytelling, lê a Bíblia, filho. Que ali é só coisa boa. E aí o que acontece? Ele entra no reino. Então vou colocar aqui um elemento aqui, coroa. No caso de Jesus, né, foi o reino dos céus. No nosso caso, a gente vai reinar na terra. Então, para você que está fazendo esse curso agora, que teve lá no mundo comum, agora a gente vai começar a fazer umas conexões aqui. Deixa eu vir aqui.
Por que eu faço questão de fazer esse negócio aqui desse jeito? Para poder ensinar quem não sabe mexer no Canva a fazer os Paranauê aqui, porque daí já consegue fazer isso aqui também. E aí, aquele que fica muito incomodado, só acelera o vídeo aí que dá certo também. Não vai perder por causa disso. Então aqui do 2 ele vai pro 3. Então, mundo comum, teve chamado para aventura, recusou o chamado, aí virou pessoa comum, foi para quê? Teve um encontro com o mentor, do encontro com o mentor, aí começou ali a fase da prática, primeiro aprendeu, depois praticou, aí depois formou alianças. Eu quero que vocês sigam isso aqui nesse curso, gente. Eu quero que a gente crie alianças, eu quero que a gente tenha fé, tenha confiança, que o nosso nível de fé vai aumentando conforme a gente vai vivendo essa jornada aqui. Faço questão até de deixar essa aula por último, porque a pessoa que ela começa e ela não termina o curso, ela não merece essa aula. Ó, 12, 11, 12, mas não acabou, tá? A parte mais poderosa tá por vir ainda, relaxe. Preciso que vocês cheguem aqui. Preciso que todo mundo chegue aqui para a parte mais poderosa. Então, vamos aqui. Isso aqui é só para que vocês entendam qual vai ser as orientações do arquétipos. Agora você entende o que é um arquétipo? E aí aqui, ó, eu vou dar uma dica, ó, arquétipo de marca, né? Isso aqui é arquétipo de personagem, é o seu arquétipo, arquétipo da sua vida. Não vai ser estático, ele vai ser um momento. Agora vamos dizer aqui, ó, qual que era o arquétipo que estava na fase aqui de aliança? Não era do herói? Essa fase aqui, o que, que o caboclo quer? O caboclo quer, ele quer aparecer, ele quer mostrar serviço, ele quer deixar a marca dele. Então o que, que ele faz? Aí você tem uma marca chamada Nike, que ela trabalha em cima do quê? Da galera que quer mostrar serviço. Entendeu? E aí é o que o pessoal não entende. Tem o amarelinho ficou de fora aqui. Vou fazer aqui só para ficar mais bonitinho. Posicionamento. Pronto. E aí quando a gente começa a entender isso aqui, a gente começa a reinar. Então quando Jesus fala sobre o reino de Deus, ele não está falando do céu. Ele está falando de reinar na terra. Que é o que reinar na terra? É você passar por todos esses estágios aqui e viver a plenitude que ele tem preparado para você, entendeu? E aí aqui, pessoal, vai ter algumas situações que vai te derrubar daqui. Que é o quê? Isso aqui. Você só tem uma maneira de sair daqui do reino para voltar para cá, para mediocridade, para o que é ruim, para o mundo comum, para o pensamento pequeno, que é o quê? E quem falou isso aqui? Jesus não falou, porque Jesus não caiu, né? Mas ele explicou para nós. Mas quem que caiu? Lembra lá no começo da história? Começo dessa aula, quem que eu falei? Que ele começou falando assim, Eclesiastes 3, poderoso demais. Rebel. Vazio. Vaidade. Tudo é vaidade. O que vai fazer você passar por toda essa jornada aqui, viver o reino que Deus tem preparado para você e perder o reino é a vaidade, é o vazio, é o orgulho, é a soberba. Isso aqui vai fazer você perder o reino e cair de novo no mundo comum. Mas fica tranquilo, porque é só tu fazer esse caminho aqui de novo que você fica aqui. Pessoal, essa aula aqui, eu vou deixar para vocês aqui esse documento que nós geramos junto aqui.
Isso aqui é um entendimento que você tem que ter de como você vai montar o seu storytelling. Toda a sua história, ela tem que ser dessa maneira. Não que tem que ser, né? Mas quando a gente estuda storytelling, a gente vai ver que existem 3 ou no máximo 4 histórias no mundo. Todo o resto é derivado dessas histórias, tá? Então, essa aqui é a jornada do herói dentro de um crescimento de vida. Então, eu fiz questão de colocar aqui dessa maneira para que você entenda o arco do personagem. Então, o que é o arco do personagem? É um cara que ele começou aqui como cara comum e ele terminou como sábio. Mas para ele poder passar por isso aqui, ele passou por todos os arquétipos. Quase todos, né? Porque ficou faltando um aqui, que eu vou colocar ele aqui para o lado. Vou colocar ele aqui até num gradiente aqui. Vamos ver um gradiente bem a cara dele. Vamos ver se vocês sabem quem que é. Que é o quê? Que ele é um arquétipo auxiliar. Ele pode ser o arquétipo principal do nosso herói? Pode. Outra coisa, né? Não quer dizer que a jornada do herói quer dizer que o arquétipo que vai estar na jornada inteira é o herói. Não tem nada a ver. Então, é um personagem. Que é o bobo da corte. Foi o único arquétipo dos 12 de Yang que estava faltando aqui. Por quê? Porque ele vai aparecer em diversas fases da trama. Para quê? Para deixar a trama interessante. Ele é... Geralmente ele vai ser aquele personagem orelha, um coadjuvante, onde ele vai estar lá para contracenar e interagir com o protagonista. E o não quer dizer também que o protagonista vai ser o herói da história pode ser outro. Mas eu quero que a gente traga isso aqui para a sua vida real, tá? Para a sua vida. Você utilizar essa sequência aqui de aprender, praticar, gerar alianças, criar oportunidades, ter perseverança, ser exponencial e desfrutar, para daí conseguir entrar no reino. E aí você entende que quando eu falo de tensão, eu estou falando de história, ele vai aumentando a tensão até chegar lá no ápice. Depois aqui, né, falando em tensão, eu posso até diminuir aqui, né, o 12 aqui, ele pode estar até aqui para baixo, para que a gente entenda. Porque depois que tu está no reino, sinceramente, tu nem precisa mais de fé. Porque já faz parte de você de uma tal maneira que tu não precisa mais. A tua fé, ela é uma coisa que é inexplicável, assim, você não vai precisar exercer a fé, porque ela já faz parte de você, então acaba não fazendo mais sentido. Você transcende, é uma coisa que não faz parte, você simplesmente sabe que vai acontecer. Então, mas eu ainda vou deixar aqui porque ela acaba transcendendo, né? Então eu vou deixar ela aqui para cima para que a gente entenda. Mas agora o seguinte, meu amigo e minha amiga, eu quero que você escreva aqui embaixo no comentário se essa aula fez sentido para você e se a mensagem que foi dita aqui entrou no seu coração, tá? Então, seja a pessoa que controla a sua vida. Olha para a sua vida, entenda em qual fase da jornada você está. Olha o que eu vou falar agora que é importante. Deixa esse caminhão passar aí, não sei se vocês estão ouvindo. Olha que importante que eu vou falar. Quando você se sente deslocado, todo ser humano é assim, tá? A Bíblia é um manual de instrução do ser humano. Não existe só a Bíblia. Todos os outros livros sagrados, eles seguem mais ou menos os mesmos símbolos e ritos. É para trazer a consciência mais próximo da inconsciência para conectar com algo maior, que a gente não consegue ainda ter estudo para saber o que é esse algo maior. A gente chama de Deus. O que você precisa entender? Que quanto mais fora da sua jornada você estiver, mais sensação de deslocado você vai estar. Ah, eu estou fazendo a coisa errada, esse lugar não é para mim, eu não sou desse jeito. E quanto mais próximo desse caminho aqui você está, pode ser em qualquer área, gente. Pode ser em qualquer nível desse caminho aqui, ó. Vamos dizer que você está aqui no nível de aprendizagem. Você entrou aqui, ó, está aqui, está aprendendo. Mas você já vai ter uma sensação de que você está no caminho certo. Deixa o caminhão passar aí. Você já vai ter uma sensação que você está no caminho certo. Quanto mais longe você estiver, quanto mais tempo você está aqui ó, no mundo comum, vivendo de vaidade, vivendo rebel, de vazio, mais vai ter essa sensação dentro do seu coração. Você quer tirar isso do seu coração? Segue a tua jornada. Siga a tua história, seja o protagonista da tua história. E é com essa mensagem
que eu quero finalizar esse curso aqui de Storytelling. Desejo a você muito sucesso, que você encontre a sua jornada, que você conte uma história muito bonita e que esse curso aqui tenha te ajudado. Valeu!